Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora, em Colossenses 3, do 1 ao 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus e Pai, nós estamos reunidos diante da Tua presença e pedimos pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar a nossa vida, possa falar ao nosso coração. Nós estamos diante da pessoa mais importante do universo, nós cremos nisso. Estamos diante da presença de um Deus que é absoluto, verdadeiro, santo, glorioso, poderoso, majestoso, um Deus que transcende todas as nossas expectativas, um Deus que vive e reina eternamente. Então, diante da Tua presença nós estamos e pedimos que por graça o Senhor possa falar com a gente, possa falar a nossa vida, possa falar ao nosso coração, e que cada um de nós que já fomos amado Deus, que já fomos investidos por Teu Espírito, cada um de nós possamos sair daqui transbordados pela presença gloriosa do Teu santo e glorioso Espírito. Vem sobre nós e fale ao nosso coração, através da Tua palavra, através da Sagrada Escritura. É isso que eu oro e peço em o nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Os amados podem tomar os lugares de vocês. Quando o eterno confronta o temporário. Amados irmãos, por que nos frustramos tanto com a igreja, com os líderes, com o casamento, ou até mesmo com o nosso coração? Por que nós nos frustramos tanto assim? Muitas vezes, a raiz da nossa decepção é esta: esperamos que pessoas e cenários imperfeitos, em um mundo quebrado, nos dê a satisfação, nos dê algo glorioso, o descanso que nós necessitamos, que só o perfeito, o eterno, pode nos dar. Esperamos que o pastor nunca falhe. Esperamos que a liderança seja uma liderança que acerte sempre, que o cônjuge nos entenda em todo o tempo, que a igreja seja um hospital sem filas, ao invés de agência de salvação. Que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual ascendente, sem quedas. E quando a realidade não corresponde à nossa expectativa, o que é que bate no nosso coração? A decepção? A frustração? Sim ou não? O cinismo? O cansaço?
E o que fazer quando isso acontece com a gente? O que fazer quando essas coisas tomam o nosso coração? O apóstolo Paulo, escrevendo em meio a sofrimentos reais, ele nos convida a um ajuste de lente. Fale comigo, a Escritura Sagrada nos convida a um ajuste de lente. Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo, irmãos e irmãs, todos nós que fazemos parte com Cristo, todos nós que fazemos parte com o Senhor, precisamos focar a nossa mente, focar o nosso olhar, focar a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que não muda com o tempo, naquilo que tudo passa, mas permanece. Hoje somos convidados a reposicionar nossas expectativas, não no que é passageiro, instável e temporário, mas no que permanece, no que é eterno. Amém? No que é eterno. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele defende aqui a legitimidade do seu ministério, do seu chamado, diante de críticas de pessoas baseadas na aparência. E essas pessoas elas olhavam o quê? Elas olhavam o sofrimento, elas olhavam a perseguição, elas olhavam a fraqueza. Seus opositores, os chamados superapóstolos, nessa carta, no capítulo 11, versículo 5, esses homens são chamados de superapóstolos. Eles anunciavam um evangelho de aparência, eles anunciavam um evangelho de eloquência, poder visível, sucesso imediato. Eles anunciavam um evangelho sem dor, eles anunciavam um evangelho sem sangue. Para eles, um apóstolo que apanhava, porque o apóstolo Paulo apanhava. Para eles, um apóstolo que sofria, porque o apóstolo Paulo sofreu. Para eles, um apóstolo que sofria naufrágio, era um fracassado. Era um fracassado. Mas Paulo faz algo admirável. O que o apóstolo dos gentios fez, em vez de se defender com as mesmas armas, com os mesmos números, títulos ou aparência de sucesso, ele apresenta uma expectativa eterna. E que expectativa foi essa que o apóstolo Paulo apresentou? Ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ele não foi na linha dessas pessoas, irmãos. Ele não deixou seu coração se inflamar pelos elogios depressivos, de forma nenhuma. Ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Tudo que Paulo estava vivendo, tudo que ele viveu, que sofria na pele, sofria na carne, sofria nas emoções, tudo isso que ele estava vivendo por causa do evangelho, tinha um peso da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele contrasta aqui o homem exterior que se desgasta, porque nós nos desgastamos, com o homem interior que se renova dia a dia. E conclui com o princípio da fé: viver com os olhos no invisível, viver com os olhos na eternidade, viver com os olhos naquilo que é eterno, meu irmão, minha irmã. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo aplica essa verdade. Ele diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. E a razão é profunda. É profunda. Colossenses 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Deus. Estáis mortos em qual sentido, irmãos? Mortos para os desejos pecaminosos da carne, mortos para aquilo que o sistema diz, mortos para uma vida que não agrada mais a Deus, porque já estás mortos
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossas maiores frustrações nascem quando esperamos satisfação eterna naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que não perdura. Mas a nossa maior paz nasce quando fixamos os nossos olhos, as nossas expectativas naquilo que é eterno, e não somente isso, naquele que é eterno, amém? Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, promessa Vicente de Carvalho, graças a Deus. E aqui eu quero pensar com vocês em algumas lições importantíssimas, e a primeira delas é a seguinte: o exterior se desgasta, o interior se renova, amém? O exterior se desgasta. Paulo reconhece uma realidade que ninguém consegue evitar: o nosso homem exterior se corrompe. Nossa, pastor, se corrompe. A saúde se corrompe. A beleza se corrompe. A força diminui. A reputação também. Tudo aqui tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Mas ele não para por aí. Ele faz um contraponto, ou um contraste poderoso. O homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Graças a Deus. É uma renovação diária, não é automática. É uma renovação que tem a ver com escolhas. É uma renovação que tem a ver com as nossas atitudes de querer viver para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala da beleza imperecível de um espírito manso e tranquilo. Em 1 de Pedro 3,4. Em Efésios, Paulo ora para que sejamos fortalecidos com poder. E ele vai falar mediante o Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo no homem interior. Por isso que nós nos renovamos, porque o Espírito Santo do Senhor habita dentro de nós. Por isso nós nos tornamos novos a cada dia. Por isso dá uma vontade de glorificar mais forte. Por isso dá uma vontade de servir mais. Por isso dá uma vontade de se entregar mais. Mesmo com as lutas, como nós ouvimos testemunhos aqui, mesmo com as lutas da semana, nós temos razão, nós temos motivo para glorificar a Deus, e esse motivo e essa razão é simplesmente porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos renova diariamente, nos renova todo dia. Glória a Deus. O foco de Deus não é o que vemos no espelho. O foco de Deus é o que Ele enxerga dentro de nós. Porque nós nos enganamos. Nós olhamos a aparência. Quando colocamos nossa identidade no exterior, nós vivemos com ansiedade constante. Mas quando ancoramos nossa vida no interior, renovado pelo Espírito, encontramos resiliência. Graças a Deus. A renovação, ela não nega o desgaste, de forma nenhuma. Nós vivemos para a glória de Deus, mas nós sabemos o que enfrentamos aqui. Nós enfrentamos as dores desse mundo. Nós enfrentamos as quedas deste mundo, as enfermidades deste mundo, mas nós temos a Deus. Amém? Nós olhamos, nós não negamos. Nós temos a Deus. E isso transcende a nossa vida. Amém? E isso transcende. A cultura diz: cuide do seu exterior e o interior seguirá. Isso gera uma espiritualidade performática, meus irmãos, de aparência, onde performance vale mais que a autenticidade. Mas a palavra de Deus confronta. O homem vê o exterior, mas o Senhor, Ele enxerga o nosso coração. O Senhor nos enxerga de dentro para fora. Os olhos do Senhor são esses olhos poderosos,
investigativos. Investigativos, sim. Ele nos vê lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, invista no invisível. Em quê? Tempo com Deus. Invista em tempo com Deus. Invista em arrependimento sincero. Invista em serviço secreto. Invista em perdão praticado. Quando o corpo cansar, lembre-se, o seu homem interior está se renovando dia após dia. O seu homem interior está se fortalecendo dia após dia. O seu homem interior está sendo a cada dia parecido com o nosso Senhor Jesus. Pergunte a si mesmo: o que eu posso cultivar no meu coração que nenhuma circunstância pode roubar? Cultive o homem interior, o Espírito Santo de Deus reinando dentro do seu coração. Glória a Deus. Aprendemos que o exterior se desgasta, mas o interior se renova. E a segunda lição: o visível é temporário, o invisível é eterno. Paulo não está dizendo para que a gente venha ignorar a realidade física. Não. Ele não está dizendo: a vida é sua, você faça dela o que quiser. O corpo é seu, você faz dele o que você quiser. Não, porque a própria Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que ele está fazendo é nos ensinando a interpretar a realidade à luz da eternidade. Se você vive aqui, para a glória de Deus. Se você come aqui, para a glória de Deus. Se você veste aqui, para a glória de Deus. O que você faz deve glorificar a Deus. Paulo está dizendo isso, que a nossa vida espiritual, ela ultrapassa a vida material. A vida espiritual não é escondida da vida material. E é a vida espiritual que orienta a vida material. As coisas que se veem são temporais, disse ele, e as que se não veem são eternas. E eu quero dizer que isso muda tudo. Muda a forma como lidamos com a vida. Muda a forma como lidamos com a perda. Muda a forma como lidamos com a injustiça. Muda a forma como lidamos com a espera. Muda a forma como lidamos com as doenças. E muda a forma também como lidamos até com a morte. Muda. O escritor aos Hebreus declara que Moisés suportou como quem vê o invisível. Moisés suportou como quem vê o invisível. E João reforça essa verdade ao dizer: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O texto não está falando da palavra que permanece para sempre, da eternidade da palavra, da imutabilidade da palavra. O texto está falando de homens e mulheres, servos e servas do Senhor Jesus. O texto está dizendo: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Não se deteriora com o tempo, permanece. Não deixa de existir, permanece. As lutas são gigantes, as coisas são catastróficas, permanecem, porque a vida dessas pessoas, a vida desse homem, a vida dessa mulher está em Deus. Está em Deus. Está em Deus. A eternidade, irmãos, não é um conceito abstrato. É uma realidade. E a gente precisa olhar com essa lente. Sabe? A eternidade é uma realidade. Quando vivemos apenas para o visível, cada perda é catastrófica. Cada dor mexe muito com a gente. Mas quando vivemos com a eternidade em vista, as perdas doem, porém, não nos definem. Sabemos que existe uma glória que compensa. Existe algo que irá se revelar.
que compensa todo o nosso sofrimento. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou ao coração humano, não chegou à mentalidade, à cognição humana, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E nós sabemos, não é por nosso mérito, é por pura graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. A mentalidade secular diz assim, olha, só existe o agora, aproveita enquanto você pode, depois acabou. Isso gera uma corrida desesperada, por prazer, a vida está passando, tenho que correr, por sucesso e legado, levando muitos a viver de forma que o fim desvaloriza a própria vida. A fé bíblica diz, o agora importa, mas não é o fim. Viva a luz do sempre. Viva a luz do sempre. Tomem decisões com a mente na eternidade. Tudo que você irá fazer, faça com a mente no eterno. Isso que eu estou buscando agora, vai importar daqui a 100 anos? Ah, pastor, e se Jesus voltar antes? Ah, e se ele não voltar? Se Jesus só voltar no 99? Né, diaconisa Neuza? Se Jesus só voltar no 100, você vai comprometer o futuro? Ah, pastor, o dia da manhã não pertence a mim. Graças a Deus que não pertence a você, pertence a Deus. E Ele conhece o dia de amanhã. Mas você não pode viver o hoje, de forma arbitrária. Você não pode viver o hoje confiando em um Deus que não é o Deus verdadeiro, que é o Deus justamente de coisas tolas. Você confiar em Deus levianamente. Invista em pessoas, invista em caráter, invista no reino de Deus. O restante receba com gratidão. Mas eu vou te orientar, sem idolatria, porque a idolatria é pecado. Sem idolatria. Aprendemos que o exterior se desgasta, mas o interior se renova. Aprendemos que o visível é temporário, mas o invisível é eterno. Graças a Deus. A terceira lição: nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e isso é libertador. A sua vida está escondida em Deus? Amém? Isso é libertador. Colossenses 3, do 3 ao 4, é um dos textos mais profundos do Novo Testamento. Vejam só a razão. A razão está no texto. Pois vocês morreram. Vejam só. Pois vocês morreram. E a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nossa identidade não está posta ao julgamento do mundo. Nossa identidade não está posta para o sistema que é negociável julgar. A Bíblia diz que a nossa vida está guardada em Deus. Ela está segura em Deus.